Olá, tudo bem por aí? Hoje eu vou passar também de modo breve para dar uma outra sugestão e que é exatamente a que eu tenho colocado em prática agora de maneira mais assertiva, digamos assim, de maneira mais cuidadosa, que é desde o começo, procurar estabelecer uma reserva de emergência. E que pode ou não estar, né, na mesma conta, vinculada em alguma outra aplicação de renda fixa e que você entenda como reserva de oportunidades. Ou seja, pode ser a mesma aplicação ou podem ser duas, né, diferenciadas. Essa reserva de emergência, como diz o nome, é exatamente para cobrir alguma emergência que a gente possa ter, que você possa ter no dia a dia. Então, imagine, sei lá, se eu trocar os pneus do carro, um remédio a mais que você, naquele momento ali, tenha de comprar, adquirir, um cano que estourou em casa, tem que trocar alguma coisa da casa, comprar algum outro utensílio, alguma coisa do gênero. Então, sempre tenha alguma reserva assim, exatamente para cobrir essas emergências em alguma aplicação de renda fixa que você possa manejar, né, digamos, de modo rápido, um dia, 2 dias no máximo. Há alguns fundos de investimento, nesse sentido da renda fixa, que propiciam o resgate ali na mesma hora, no mesmo dia. Outros demoram um pouquinho mais. Então é isso, cuidar primeiro dessa reserva de emergência. Os especialistas dizem, especialmente para aqueles que lidam diretamente com o mercado, né? Empreendedores, microempresários, ou trabalhador, trabalhadora com carteira assinada, enfim, que nunca tem uma certeza muito prolongada, né? No mundo do trabalho, que é sempre muito complexo, essa reserva de emergência deveria contar mais ou menos entre 6 e 8 meses, digamos, ao equivalente do seu salário. Então, se você recebe um salário mínimo, a reserva de emergência teria 6 vezes, ou 8 vezes, ou 10 vezes o valor do salário mínimo. Claro que isso também você vai construindo aos poucos, né? Mas tem sempre que contar com alguma emergência. E a reserva de oportunidade, uma outra caixinha, digamos assim, de investimento, que também penso que a gente deve cuidar mensalmente, assim como a gente faz os aportes, né? E as compras, alinhações ou fundos imobiliários, ou seja, na renda variável. Essa nova caixinha aí de reserva de oportunidade é para que exatamente no momento de queda, de alguma instabilidade política, econômica, e, portanto, alguma queda econômica, digamos, que atinja diretamente a Bolsa, é claro que, no geral, vai se refletir também no valor das ações ou dos fundos, né? Então, só para dar um exemplo simples, imagine que um fundo hoje, num dia mais ou menos normal, né? Fundo imobiliário, né? Esteja custando R$ 100, aí surge alguma divergência do governo com o Congresso, alguma política econômica que cause alguma espécie de ansiedade no mercado, pode sim facilmente provocar uma queda no valor nominal desse fundo imobiliário. Então, de 100 ele passaria para, por exemplo, 98, 97, às vezes até mais. Alguns estão sofrendo bastante nesse exato momento, né? Então, eles estariam, entre aspas, aí, mais baratos do que ontem. Claro que depois você tem que analisar outros fatores, né, como o chamado PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, se esse PVP estiver abaixo de 100, quer dizer que ele está mais descontado, no caso, o fundo imobiliário.
Se estiver acima de 100 ou acima de 1, quer dizer que ele está no preço justo. Então, vamos imaginar naquele exemplo ali que eu dei do fundo imobiliário que custava R$ 100. Vamos também supor que o seu PVP fosse de 1 nesse momento. Aí vem esta turbulência no mercado, não precisa ser uma grande crise, mas uma turbulência. Esse fundo imobiliário que custava 100 e o seu PVP era 1, em razão dessa turbulência, passam a custar 95. Então, aí, é claro, você tem um desconto imediato de 5%, né? Porque o valor justo, digamos, seria de 100. Ou seja, se você tem ali uma reserva de oportunidade e os instrumentos de medição do fundo imobiliário não mostram nenhum problema com ele, mas apenas uma reação do mercado, então é uma boa oportunidade, né? Porque está mais barato. Ontem custava 100, hoje custa 95. Então, comprando um a 95, quer dizer que sobram ainda mais 5, se você comprar um só, né? Sobrou mais 5 para você reinvestir em outro. É mais ou menos isso. Então, duas caixinhas, né? Uma reserva de emergência para exatamente cobrir uma emergência da vida, que pode ser também o desemprego, e uma reserva de oportunidade para pegar ações e fundos imobiliários com valor mais descontado, desde que os fundamentos dos fundos ou das empresas, claro, né, se mantenham sempre estáveis. Ninguém vai comprar uma ação de uma determinada empresa ou uma cota de um fundo imobiliário apenas porque, entre aspas, o valor nominal está atrativo, né? A gente tem que analisar para ver se os fundamentos desta empresa ou desse fundo imobiliário ainda permanecem equilibrados. Mas a ideia é essa, duas caixinhas. Uma para se defender ao longo da vida, digamos, né, dos imprevistos, e a outra para aplicar bem em bons momentos de oportunidade. É isso. Obrigado.